irmãos, vamos falar sobre o inimigo, e eu quero dar um enfoque deste trecho, desta passagem. Não vou fazer um estudo sobre o inimigo, vou falar desta passagem que nós estamos estudando, que é a passagem que fala sobre a armadura de Deus. Ok? Beleza? Antes da gente falar sobre esta passagem, vamos entender como funciona a lógica da Epístola de Efésios. Porque todo livro tem um autor, tem um público e tem um assunto. Então não adianta eu ficar estudando como se aquele livro fosse desconectado da realidade. Eu tenho que pensar na autoria, no público-alvo e no conteúdo que está sendo trabalhado ali, para que eu possa entender o que está sendo discutido. Senão você pode pegar só aquele trechinho da armadura e falar o que você quiser sobre aquele assunto. E, inclusive, é assim que surgem as principais mentiras e heresias. Você arranca uma passagem da Bíblia e ensina o que você quiser sobre ela. No livro de Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, que é o autor da epístola, ele vai nos explicar que Deus comanda todas as coisas do universo. Então, ele fala com muita autoridade que Deus comanda tudo e não existe nada no universo que fuja ao seu controle. Esse é o capítulo 1 da Epístola de Efésios. No capítulo 2 da Epístola de Efésios, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que apesar desta convicção de que Deus controla tudo no cosmos, nós cristãos temos 3 inimigos a enfrentar. A carne, que é a natureza humana, o mundo, que é a sociedade, os seus padrões, e o inimigo dos cristãos, que é o diabo, que é inimigo de Deus. Então, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer que o cosmos é governado por Deus soberanamente. Por isso que a gente cantou hoje, tu és soberano. Mas no capítulo 2 ele vai dizer que os cristãos que têm um Deus soberano, mesmo assim, enfrentam 3 tipos de inimigo: o diabo, a natureza, a própria natureza e a sociedade. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que diante dessa clareza de que Deus controla tudo, mas a gente tem inimigos para enfrentar, os cristãos precisam aperfeiçoar a sua caminhada. Não basta só encontrar-se com Cristo para viver. Basta encontrar-se com Cristo para ter a vida eterna. Mas para viver é preciso ter uma caminhada de aperfeiçoamento, que inclui muitas coisas. O estudo das Escrituras, a comunhão com os irmãos, a oração, a adoração, a busca pelos valores, pelos frutos, por aquilo que o Espírito Santo realiza. Então, a salvação, a vida eterna conquistada em Cristo, ela precisa ser aperfeiçoada, porque você está aqui no culto, canta, levanta a sua mão, fica feliz, glorifica a Deus, chega no trabalho amanhã, a sua fé é colocada à prova na mesma hora. Alguém te xinga, te humilha, te ofende, vem a injustiça, vem a doença, vem o problema, vem isso, vem aquilo. Então as circunstâncias colocam a nossa fé à prova. Vem as tentações, que é a natureza humana do nosso interior, tudo isso coloca a nossa fé à prova. Então o cristão precisa amadurecer. O apóstolo Paulo explica isso com muita clareza. E essa é a função das comunidades de fé, das igrejas locais. Qual é a função delas? Contribuir para o amadurecimento dos irmãos. Eu já perguntei isso várias vezes na outra igreja onde eu trabalhei muitos anos. Falei, irmão, você que está aqui com a gente há 10 anos, 20 anos, você hoje é um cristão melhor ou pior? Você é um cristão mais seguro ou mais inseguro? Você é um cristão mais firme ou mais vacilante? Porque se você está mais fragilizado agora do que estava 20 anos atrás, 10 anos atrás, então a nossa comunidade está ajudando em nada, né? Então está piorando a sua situação. As comunidades de fé, elas existem, as igrejas locais existem para fortalecer os irmãos, para que eles tenham maturidade para enfrentar a vida. Não é para dizer o que os irmãos devem fazer. Isso não é a nossa função. Com quem casa, onde vai, o que veste, como se comporta, o que come. Isso não é a nossa função. Não é função de igreja nenhuma. Nós não somos dominadores das pessoas. Mas a função das igrejas é dar condição para que as pessoas amadureçam. Aí nós poderíamos perguntar,
Bom, nós precisamos amadurecer para quê? Aí o apóstolo Paulo vai explicar nos capítulos 4 e 5 de Efésios que os cristãos enfrentam conflitos na família, no casamento, no trabalho, nas relações sociais, conflitos internos. Então a vida cristã é uma vida igual a de todo mundo. O cristão não vira outra pessoa, nem mora num mundo paralelo, ele mora no mesmo mundo e ele enfrenta os mesmos problemas. Semana passada, para quem estava e para quem assistiu no vídeo, vocês vão lembrar que a Bíblia, ela nos ensina a buscar força em Deus para enfrentar a vida e não para fugir da vida. E o apóstolo Paulo então vai ensinar nos capítulos 4 e 5 que a vida está aí mesmo para ser enfrentada. E tem muito problema, só tem problema. Aliás, tem mais problema do que coisa boa, mais trabalho. Depois que você nasceu, você nunca mais para de pagar a conta. Eu não sei quem é o pior inimigo, se é o diabo ou se é o boleto. Como enfrentar os conflitos da vida, como enfrentar a carne, as questões internas, as questões sociais, Satanás, como enfrentar isso tudo, sabendo que Deus comanda o universo, mas nós continuamos fracos. Como é que enfrentamos? Então o apóstolo Paulo vai explicar no capítulo 6 que nós devemos enfrentar isso tudo sendo fortes em Deus, nos fortalecendo no Senhor, que foi a reflexão da semana passada. Então o versículo 10 de Efésios capítulo 6 é a conclusão de tudo que ele vem falando desde o capítulo 1. Então você vem lendo a epístola, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, quando chega em Efésios 6, 10, ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, não é assim? Ou então, portanto, irmãos, ou então, diante de tudo que eu falei, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então o que Paulo vai dizer? Que a única forma de enfrentar a vida como ela é buscando força em Deus, porque nós não temos força. Quem tem força é o Senhor. E aí a gente poderia perguntar para Paulo, Paulo, como é que a gente faz isso então na prática? E ele vai dizer então no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, numa versão já mais atualizada, né? Numa versão mais tradicional, contra as ciladas do diabo, assim? A palavra traduzida por estratégia é metodeia, que tem a ver com método. A gente poderia usar essas outras palavras também, trapaça, engano, cilada, armadilha, o que você quiser usar, ok? Então o método do diabo é esse, enganar os cristãos. Qual é o método do diabo? Enganá-los. Como é que ele engana? Trapaceando, mentindo. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer que o diabo é mentiroso desde o princípio. Então, o que ele faz melhor é mentir. Já no Éden, já no Gênesis, no texto de Gênesis, já começou em grande estilo, né? Você não vai comer da árvore? Fruto ótimo? Não posso, porque Deus falou tal. Ele falou, não, mas não foi bem isso, não foi bem isso que ele disse. Então, desde o início, ele mente. Então, a estratégia número 1 de Satanás, que é o que a Bíblia vai nos ensinar, não é o que a gente acha, ok? Que é outra coisa importante, né? Ah, você falou sobre isso, eu li o texto, mas eu não concordo, né? Eu penso diferente. Mas o que nós pensamos, com muita tranquilidade, assim, com muita humildade, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. E nós, cristãos, precisamos consolidar o que nós pensamos a partir do que a Bíblia está ensinando. Isso é um caminho, um passo na direção do amadurecimento. Não é a Bíblia que vai ser moldada à minha mente. É a minha mente que vai ser moldada a partir, não é isso que diz o texto de Romanos 12, 2? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a nossa mudança, a nossa transformação, o nosso amadurecimento depende de um entendimento renovado. E o que vai renovar o nosso entendimento? A Bíblia, a palavra de Deus. A principal cilada, a armadilha do inimigo é o engano.
e ele usa o engano para derrotar o cristão. É com a armadura de Deus, e aí o apóstolo Paulo depois vai explicar o que isso significa, e cada parte dela é com a armadura de Deus que o cristão tem condição de enfrentar, de resistir a este engano, a essa armadilha que é colocada diante dele todos os dias. Todos os dias. Não tem trégua. Ok? Não tem trégua. Todo dia. E aí, se o cristão não prestar atenção, essas armadilhas são colocadas também dentro das comunidades de fé, dos púlpitos, que é pregado, ensinado, cantado, também é para enganar os cristãos. Nós acabamos de cantar uma música que diz que se o sol se pôr, a noite chegar, tu és o meu guia, se a tempestade me alcançar, se o mar me submergir. Ok, mas eu não posso, depois de cantar a música, achar que eu vou virar um ser supremo, imbatível. Porque a Bíblia que vai dizer que Deus me ajuda, que me socorre, também vai dizer que o cristão enfrenta aflições. Então eu posso cantar confiando nesse poder, porque Deus realmente tem poder para nos fazer andar sobre as águas. Amém, irmãos? Amém. Mas eu não posso subestimar o inimigo, nem a vida, nem a mim mesmo. Posso subestimar isso. Isso é um sinal de maturidade. O cantar, então, deixa de ser um devaneio, deixa de ser uma esquizofrenia e passa a ser um ato de fé. Ok? Isso é importante. Assim, quanto mais a gente amadurece, mais a gente consegue cantar e falar e ler sem entrar em rota de colisão com a própria Escritura, com o próprio Deus, que é isso que o inimigo quer. O que ele fez? Fez com que Adão e Eva, o homem e a mulher, entrassem em rota de colisão com o Criador. Depois queria fazer com que Jesus, no deserto, no momento da tentação, entrasse em rota de colisão com o Criador. Tem um texto muito interessante também no Antigo Testamento, de um rei, que chama um profeta para falar. Ele diz assim: eu quero que você me diga o que eu devo fazer, se eu devo ir para a guerra ou não ir para a guerra. E o profeta diz assim: eu não vou dizer, porque você nunca me ouve, você nunca presta atenção no que eu falo. Ele diz: não, mas eu quero que você fale, pode dizer. E o profeta dizia: eu vi Deus reunido com o seu exército de anjos, e Deus disse: quem irá por mim para enganar o rei? E de repente alguém se levanta diante de Deus e diz: eu irei. E como você fará? Eu serei um espírito mentiroso na boca dos profetas. Então a Bíblia vai nos mostrar que o inimigo, ele usa dessas estratégias para enganar. E nesse caso, levaria o rei e o seu exército à destruição, enganando. E é assim que ele faz. Para ficar firmes e enfrentar isso, os cristãos precisam da armadura de Deus. Então vamos ler comigo o texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Tende bom senso, estejam atentos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Resistam firmes na fé. Olha, o apóstolo Pedro usa a mesma expressão do apóstolo Paulo, tá vendo? Sejam fortes, resistam firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos em todo o mundo. Então o apóstolo Pedro, ele nos dá uma palavra muito consciente. Qual é a consciência? Qual é a consciência que ele nos traz? Primeiro, você não sofre sozinho. Então não cola essa coisa de vítima. Ah, Deus não me ama, não cuida de mim, me abandonou. Essa narrativa, né, de vitimização é causada pela nossa imaturidade. Eu não estou dizendo com isso que a gente não faça essa narrativa, né? Todos nós já fizemos essa narrativa, já falamos isso em algum momento da vida. Mas o que nós queremos? Nos aperfeiçoar. Então o que Pedro vai dizer? Fiquem atentos, porque o diabo está rugindo como leão. E aí não tem nenhuma comparação
objetiva com o leão da tribo de Judá, questões de medição de poder, comparação de poder. Não, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o inimigo é feroz, né? É uma fera faminta, com fome, e se você der um mole, ele vai te destruir mesmo. É só isso, ok? Ele vai te destruir. Quando você vai ao zoológico, você tem lá o leão, né? Você para na frente da jaula, ele vai rugir para você, vai de um lado para o outro. Os turistas nem se abalam. Quanto mais o leão ruge, mais eles tiram foto, né? Por quê? Porque eles estão protegidos. Pode rugir à vontade. Bom, mas se a jaula quebrar, um abraço. Então, lição importante do texto. É possível resistir ao inimigo. Ok, irmãos? É possível resistir. Por quê? Porque nós não temos força, mas o Deus a quem nós servimos é forte. Amém, irmãos? Então é possível resistir. Resistir como? Firmes na fé. É assim que a gente resiste. Vamos ler outro texto. Vamos ler agora a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive em pecado. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o que, irmãos? E o maligno não lhe toca. E o maligno não o toca. Então, o maligno, o poder das trevas, não pode tocar aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Não tem essa de autoridade, legalidade, brecha. Todo esse tipo de ensinamento é contrário, vai na contramão do que a Bíblia vai nos ensinar. Não os toca. Os que nasceram de Deus, os que nasceram de novo, Deus os guarda e o maligno não os toca. Mas o maligno que não nos toca pode colocar armadilhas para nos destruir. Entende a diferença? Não pode nos tocar, mas pode nos confundir, pode nos enganar, pode nos seduzir, pode nos mentir para nós e fazer a gente entrar por caminhos errados, equivocados. O engano é a arma de Satanás. E é bem interessante isso que nós estamos lendo na Bíblia, porque no tempo da igreja primitiva, nós chamamos de igreja primitiva porque é a primeira comunidade, né? No primeiro século, qual foi o pior inimigo que os cristãos enfrentaram? Roma? Não. Os judeus que perseguiam? Não. Qual foi o pior inimigo? Foram os falsos mestres. A pior coisa que tem é a mentira, o engano. Porque vai minando, vai fragilizando a sua convicção. Como é que a gente sai de um culto, por exemplo, de domingo, com dúvida? Ou, se não sai com dúvida, sai com muita confiança em nós mesmos. Estou sendo enganado. Nem percebi, mas estou sendo enganado. O inimigo mentirá para nós e tentará nos bombardear com pensamentos e argumentos antibíblicos o tempo todo. Nós vimos aí algumas semanas, né, na internet, como isso bombou, né? A Bíblia não é suficiente, disse o pregador. A Bíblia precisa ser atualizada, disse o pregador. Então isso vai entrando na tua cabeça, né? Vai entrando na sua cabeça. Imagine você vai para uma faculdade, né? Está aqui a Deise, que é professora, vai para a faculdade, e toda aula está lá o professor dizendo: a Bíblia é falsa, né? O texto foi inventado, esse autor não existe, não sei o que lá. Então vai te bombardeando. Então, se a minha fé é frágil, esse bombardeamento constante vai me fragilizar também. Daqui a pouco eu já não tenho mais certeza, eu não tenho mais convicção. O inimigo vai nos enganando, sempre com argumentos falsos. Ou ele fragiliza a Bíblia, ou ele vai dizendo que você é muito poderoso. São os caminhos mais comuns, né? Ou ele fragiliza a Bíblia, diz que ela não existe, que ela é frágil, que ela é fraca, ou ele vai dizer que você é poderoso. Como ele disse lá no Éden, Deus sabe que o dia que você comer do fruto, você será igual a ele. Então essa coisa é uma tentação, né? Querer o poder, querer a força. Então isso é um engano. Os que falham
Os que caem nas armadilhas acabam sendo aprisionados pela vontade do inimigo, como vai nos dizer Paulo em 2 Timóteo 2, 26. Então a falta de entendimento nos aprisiona. E depois que a gente está aprisionado, irmão, já está aprisionado. Você sabe disso? Quantos de nós aqui recebemos na nossa mente, nas nossas emoções, quando ainda éramos crianças, jovens, mensagens sobre nós mesmos que nos aprisionam até hoje? Tem um monte de gente fazendo terapia até hoje para se libertar de coisas que foram inculcadas, colocadas na nossa cabeça. A pessoa não consegue avançar porque aquele troço ficou lá dentro, ela ficou fragilizada. É um bombardeio constante de informações, e é isso que o inimigo faz. Tanto Paulo em Coríntios como João na sua epístola, lemos esse versículo agora e lemos o outro versículo antes, tem a ver com prisão, né? Todos dois vão dizer o quê? Que aqueles que não nasceram de novo estão cegos, porque o inimigo os confunde e essa cegueira os prende nas suas próprias dificuldades. Estão cegos e estão presos. E aí Jesus, no Evangelho de João, vai dizer a frase que todos vocês sabem de cabeça, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Mas essa frase aí está no versículo 32. No versículo 31, Jesus vai dizer: se vocês verdadeiramente forem os meus discípulos, ou seja, a liberdade que a verdade traz depende de um aprendizado constante em Cristo. Não é um conhecer filosófico, ok? Também não é um conhecer jurídico ou político, como se fala no Brasil, né? Como um político brasileiro fala toda hora: conhecereis a verdade. Não é dessa verdade que o texto está dizendo, porque esse político está falando das informações, né? Da realidade, do que está por trás. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem me segue, quem nasceu de novo, quem me ama, quem obedece a minha palavra, quem faz o que eu digo, quem entende o que eu ensino, conhecerá a verdade. E esta verdade que flui da palavra de Deus, ela liberta o homem. Ok? Essa libertação, ela vem pela palavra de Deus. Então, já sabemos que nesse componente armadura, uma coisa que é central, decisiva, é a palavra de Deus. Porque o escudo é da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. A espada do Espírito é a palavra. A salvação, que é o capacete, vem quando o homem nasce de novo, a partir da palavra. O Evangelho da paz é conhecido pela palavra. A palavra de Deus é a base da armadura. E é ela que tira a cegueira e é ela que liberta o homem. Como diz o Salmo 19, né? Tua palavra ilumina os olhos. A palavra de Deus ilumina os olhos. Luz para o meu caminho. Outro salmo. A palavra de Deus traz luz. E essa luz é que nos liberta. Quando as lideranças querem manipular, controlar, enganar, o que elas fazem? Tiram a palavra. Óbvio, né? Então você tem 2 horas de louvor, 3 horas de ministração, 5 dias de oração, 18 dias de campanha. Bíblia mesmo que é bom nada. E quando a Bíblia vem, ela vem só como pequenas citações em temas que são periféricos e não centrais. Estamos estudando sobre família, estamos estudando sobre ética, estamos estudando sobre amar ao próximo, estamos estudando sobre... Nós temos que estudar a Bíblia. E através da Bíblia a gente vai chamando os assuntos que a própria Bíblia vai nos apresentando. Ela tem que ter a centralidade. Se ela não tem a centralidade, a gente continua cego e a gente continua preso. Mesmo já tendo sido libertos por Cristo do cativeiro do pecado. Mesmo assim a gente pode continuar cego e pode continuar preso por falta de ensinamento. Como diz o profeta Oséias, não é assim que ele fala? O meu povo padece porque lhe falta
o conhecimento. A mente humana é onde a batalha é travada. Então você poderia me perguntar hoje, Clélia, então você está dizendo que realmente existe uma batalha espiritual? Eu vou dizer para você, existe sim. Nós nunca negamos isso não. Mas a batalha espiritual que existe é a batalha espiritual que é travada na mente do homem. É onde o inimigo ataca com as mentiras, com os enganos, é onde ele coloca as armadilhas para que a gente fragilize a fé em Cristo. E aí ficamos fracos. Ficamos fracos. Todas essas correntes teológicas contemporâneas só nos fragilizaram, né? A prosperidade. Então os que não prosperam se sentem mal amados por Deus. A libertação. Nunca nos sentimos em paz, porque sempre tem alguma coisa em alguma geração que nos alcança. Todos esses ensinamentos vão tirando a nossa capacidade de resistência. E aí nos sentimos infelizes. É um falso evangelho, um falso Cristo, uma falsa vida cristã apresentada. Muitas lideranças mentem descaradamente, vão para frente dos púlpitos e apresentam os seus modelos de perfeição. E aí as pessoas ouvem aquelas histórias e não acreditam. Nossa, eu sou péssimo. Eu nunca vou conseguir alcançar esse patamar, está na moda, né? Nunca vou conseguir alcançar esse patamar que está sendo proposto. Porque tudo que esse pastor, bispo, apóstolo, missionário fala de família, eu não vivo nada disso na minha casa. Tudo que ele fala de vontade, eu não vivo nada disso na minha vida. Tudo que ele fala de saúde, eu não experimento nada disso. Então, como é que a gente se sente? Sempre em dívida, sempre fracassado, sempre mal. E aí toda vez que o camarada fala e faz um apelo, vem as mesmas pessoas e as multidões chorando, sempre pedindo a Deus que faça um milagre. Quando o maior milagre que poderia ter acontecido, Deus já realizou, que é Cristo em nós, esperança da glória. Mas a mensagem falsa, ela nos deixa sempre em dúvida. E aí os irmãos choram, enquanto cantam e oram. Eles não choram porque estão quebrantados, eles choram porque estão desesperados, ou tristes, ou magoados, ou frustrados. É uma frustração constante. Você nunca está forte, nunca está bem. Isso é uma grande mentira, é uma grande inconsistência do nosso tempo. E aí Jesus vai dizer em João 8,44 que o diabo é mentiroso mesmo. Ok? Tudo bem até aqui? Agora vamos ler um texto que vai nos ajudar a compreender muito bem o que o apóstolo Paulo está ensinando em Efésios 6, de 11 a 13. Vamos ler. Observem que a linguagem que Paulo usa em Coríntios é a mesma linguagem que ele vai usar em Efésios. É o mesmo ensinamento, ok? As armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ok? Ele usa os elementos do seu tempo, armas, guerra, armadura, fortaleza. Ele usa isso tudo para que você tenha um entendimento do que ele está falando, uma analogia, uma comparação. Mas depois ele vai explicar o que ele está dizendo. No versículo 5 ele diz: destruímos raciocínios e toda arrogância, destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, o que o Espírito de Deus faz? Através da palavra, ele vai nos ensinando a conhecer Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação da mente pela palavra nos ajuda a entender Deus. E aí o que o inimigo faz? Ele levanta raciocínios e ideias arrogantes que vão contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Então onde é que está o segredo desta luta?
não está nas orações, nem nos cultos, nem no levantar de mãos, nem nas profecias. O segredo está na clareza bíblica que ilumina a nossa maneira de pensar. Sem ela, sem a palavra de Deus, nós seremos sempre derrotados e alvo fácil de todo tipo de mentira e de todo tipo de engano. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, nesse tempo, ele abria uma comunidade, ensinava, quando ele ia embora, vinham várias pessoas e diziam: olha, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que seguir os valores que estão por trás do ensinamento da Arca da Aliança. Então ele saía, vinham outras pessoas e diziam o quê? Que eles tinham que seguir outras coisas. Ou ele saía daquele lugar e vinham outras pessoas e falavam sobre o gnosticismo, o mistério, a filosofia, o misticismo. Ou ele saía e vinham outras pessoas e ensinavam sobre uma santidade aguerrida, onde você se preserva, não faz nada, não pode nada, não resolve nada, não decide nada. Então todas essas coisas aconteciam nesse tempo. De um tempo onde você não tinha Instagram, nem internet, nem mídia. Agora imagina agora, irmãos. A fomentação de mentiras, de enganos, de maluquice se multiplicou por 1 milhão. Agora, a chance de você espalhar, a facilidade que você tem para espalhar mentiras é muito maior, porque você tem muitos canais disponíveis para mentir. E se nós não temos um bom ensinamento, não temos o conhecimento da palavra de Deus, somos alvo fácil de todo tipo de mentira, de todo tipo de engano, de todo tipo de estratégia, de cilada de Satanás. Versículo 12. A nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, contra as tendências humanas, contra a cultura, ideologias, ética, comportamento do homem, modelos de família, de governo. A nossa luta não é contra isso. Nós não precisamos lutar contra isso. Nós precisamos viver na sociedade com convicção. Daniel sobreviveu à Babilônia, Esther sobreviveu à Pérsia, José sobreviveu ao Egito, os cristãos sobreviveram a Roma. Nós não lutamos contra a cultura. O evangelho ele é supracultural, transtemporal. Nós não precisamos mudar a cultura. A pregação de Cristo é suficiente para colocar a cultura em xeque. Então nós não lutamos contra ela. Nós precisamos é de cristãos nas faculdades, nas empresas, na área jurídica, na área do governo. Cristãos em todos os lugares. Para quê? Para que sejam luz ali, para que possam testemunhar da sua fé. O próprio Cristo, o próprio Espírito de Deus coloca a cultura em xeque. O Evangelho é o redentor e juiz de toda a cultura. Então nós não precisamos lutar contra ela. Essa não é a nossa luta. Nunca foi a nossa luta. Esse é um engano. Essa é uma mentira que o inimigo coloca sobre nós. O sentido da palavra sangue e carne tem a ver com as tendências humanas. Toda vez que fala de sangue e carne, está falando de natureza humana, da cultura, do pensamento, dos aspectos sociológicos, antropológicos. Nós não lutamos contra isso. Também não lutamos contra a manifestação espiritual do mal, que tem a ver com os principados, né? O termo grego vai dizer que são aqueles que se nomeiam, os poderes. Nós não lutamos contra pessoas em funções, cargos. Nós não lutamos contra isso. Não mesmo. Quando Pilatos fala para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te prender ou te soltar? Jesus responde o quê? Nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse dado. Ninguém governa nesse mundo se não tivesse de Deus autorização para governar. Então nós não lutamos contra isso, contra poderes, contra posições, contra situações. Também não lutamos contra potestades dominadoras, ou seja, forças e estratégias. Não tem a ver com espíritos. Quando Paulo usa os termos, ele usa os termos que se referem ao seu tempo. Então ele não está falando de demônios, de espíritos, de mundos espirituais. Ele está falando da influência que o mal tem sobre o mundo. Qual é o texto que nós lemos antes? Que o Deus deste século, não é isso? Cegou o mundo. O que João vai dizer? Que o mundo jaz aonde, irmãos? Então o mundo
está mergulhado no mal. Então tudo que existe no mundo, todo homem, todo poder, toda força, se não provém de Deus, provém de toda influência maligna. E Cristo vai dizer o quê? Pai, não peço que os tires do mundo, mas livra-nos do mal. Então o que Jesus vai dizer? Que a nossa função, a nossa missão, a missão dos cristãos é permanecer neste mundo maligno e neste mundo submergido em trevas, fazer brilhar a luz de Cristo. Essa é a nossa luta. Não contra estruturas e poderes, muito menos contra demônios. A gente não consegue vencer nem o próprio sentimento, irmão, vai lutar contra o demônio. Essa é uma cilada, é uma estratégia de engano. Os cristãos se acham em algum momento poderosos o suficiente para enfrentar coisas espirituais. A gente não consegue lidar nem com coisas naturais, nem com as nossas limitações. Subiu a glicose, deu pico de pressão, você já fica se sentindo mal, fraco, deprimido, triste. Ficou desempregado, faltou o dinheiro, entrou em crise, você já se sente pouco amado por Deus. A natureza humana é frágil. A Bíblia vai dizer que o homem é pó, é nuvem, é flor que levanta e seca. O homem veio do barro, ele não tem nada. Quem foi que enganou o homem? Fazendo com que ele pensasse ser igual a Deus, que pudesse controlar coisas espirituais. Enganou no Éden, enganou em Babel, enganou na Babilônia. Os discípulos também disseram para Jesus: mestre, quando chegares no teu reino, eu quero ficar à tua direita, o meu irmão à tua esquerda. Isso é do ser humano, essa vaidade maluca. E Jesus falou assim: claro, se vocês puderem beber do cálice que eu vou beber. E eles disseram: claro. Eles sabem o que estão falando, estão perdidos, não? É uma coisa louca. Então nós nos reunimos nos cultos e ficamos repreendendo demônios, potestades, daqui, dali, da acolá. Estamos falando de quê, irmãos? A gente não dá conta nem do boleto, que é muito mais maligno. A gente não dá conta do natural, vai querer enfrentar o sobrenatural. A gente não dá conta do ordinário e vai querer experimentar o extraordinário. Nós somos de carne e osso. Somos homens e mulheres. O que Deus definiu lá no Éden é que cabia ao homem cuidar do jardim. Cuidar do que ele vê, daquilo que é tangível. A Bíblia também vai dizer que quem diz que ama a Deus, que não vê, deveria primeiro amar o seu irmão, que pode ver, porque isso é tangível. Quem não ama o irmão que vê, certamente não ama a Deus que não vê, porque Deus é intangível, é inalcançável, é impensável, é espírito. E o homem é de carne e osso. Então, certamente, o texto fala de uma batalha, é uma batalha espiritual, mas não é uma batalha espiritual que se trava nas regiões místicas, porque ela é uma batalha que se trava na mente do homem, no interior do homem, no coração do homem. O cristão que nasceu de novo e não conhece a palavra de Deus, ele será enganado, aprisionado, ficará cego, viverá uma vida péssima, quando ele poderia ter um coração livre. Não quer dizer que não tenha problema. Paulo, preso, algemado, encarcerado, cantava, adorava. Quantas histórias nós poderíamos contar aqui de missionários, homens e mulheres de Deus, através dos séculos, que enfrentaram coisas horríveis, situações terríveis, relacionadas à sua própria vida, à sua família. Os próprios apóstolos disseram que em determinados momentos eles perderam a esperança de continuar vivendo. Tinham certeza que iam morrer, mas isso não tirou deles a fagulha, a chama do Espírito que dá ao cristão a certeza de que ele tem a vida eterna. Se nós perdemos isso, irmãos, é porque o inimigo está nos enganando. Mas se voltarmos para a palavra, a verdade da palavra nos libertará. Amém, irmão? Que esta batalha travada, ela é no intelecto, é nas ideias, é nos argumentos. É assim que a batalha é travada. É na nossa mente, é no nosso coração, é no nosso interior, como você quiser chamar. É dentro de você, é dentro de mim que essa batalha acontece. É sempre dentro de nós, sempre dentro de nós, nunca fora. O maligno não nos toca, pode rugir à vontade, mas não nos toca. Basta permanecermos firmes. Então o problema está no nosso interior. É espiritual, mas não é místico, entende? Não é bruxaria, nem feitiçaria, nem magia. É fé, fé lúcida, é espiritual.
porque nasce no Espírito de Deus e testifica com o Espírito do homem. Mas não é misticismo. Nós não estamos aqui enfrentando coisas do além, não estamos aguentando nem com coisas do aqui, quanto mais do além. É concreto, é tangível. Utilizando o poder de Deus através do entendimento da verdade bíblica, podemos viver com mais firmeza. E, utilizando o poder de Deus, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Esse poder que ressuscitou o Cristo dos mortos nos dá convicção para viver com firmeza. Como é que diz o texto? Às vezes abatidos, mas não desanimados. Estão abatidos sim, mas perder a esperança não. Firmados por Deus, firmados em Deus. Ou aquela expressão que tem muito a ver com o jardim, né? Arraigados no amor. Raízes profundas, presos na videira. Jesus disse isso. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrancará da minha mão. Se eu tiver essa convicção, eu consigo seguir em frente, firme, porque há poder na palavra de Deus, um poder que nos sustenta, e esse é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Tiago, então, no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós vamos resistir? Permanecendo firmes naquilo que aprendemos. Pode mentir à vontade. Eu vou ficar firme naquilo que eu aprendi. Como podemos resistir ao inimigo? E é aqui que eu termino. Como podemos resistir ao inimigo? Que é o nosso grande adversário. Então vou citar de novo o texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. É assim que a gente resiste. Então vem com o argumento de lá: você pode tudo o que você quiser. E você responde: não, eu posso tudo aquilo que Deus permitiu na minha vida, porque Ele é o meu Senhor. Você tem uma maldição, você está vivendo esse momento difícil, certamente porque algo aconteceu, ou na sua infância, ou com a sua mãe, ou com a sua avó, e você vai responder: olha, eu não creio assim, porque a Bíblia diz que Cristo quebrou todo o grilhão que me prendia ao pecado. Hoje eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Toda mentira que vem contra nós: Deus não existe. Não, mas eu creio que Ele existe. Na verdade, eu tive uma experiência transcendente com o Senhor. Você não vai ser ninguém na vida. Eu não sei se eu vou ser ninguém ou se eu vou ser alguém, mas uma coisa eu sei: a minha vida está guardada em Cristo Jesus. Contra toda mentira, contra todo argumento que se levanta, os cristãos fazem o quê? Usam a sua fé firmada na palavra. Irmãos, nós vamos tocar o chofar aqui. Não, nós não cremos assim. Não precisamos chamar por Deus. Vamos trazer a arca aqui. Você vem correndo e toca na arca. Não, eu vou correndo e ir embora. Vou correndo e vou pegar o ônibus e vou para outro lugar, porque isso é antibíblico. Você vem aqui, nós vamos ungir você, porque há poder nessa unção. Não tem poder em unção nenhuma. Na verdade, só há um que tem poder, é Cristo Jesus ressurreto dentre os mortos. Todo esse conhecimento vai nos ajudando a enfrentar essa mentira. Então o inimigo pega a gente no momento de fraqueza, está vendo? Deus abandonou você. Olha, eu vou dizer, realmente eu me sinto abandonado, mas quando eu olho para a Escritura, eu percebo que esse sentimento não corresponde à verdade. Deus nunca, jamais me abandonará. Ao lembrar do que a palavra ensina, nós podemos vencer. Vou citar de novo o versículo que eu já citei anteriormente. O exercício que o Salmo nos ensina. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então o que o salmista vai dizer? Que ele estava abatido, que ele estava perturbado. Então ele mesmo responde: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então ele responde para si mesmo. Ou como Jó nos ensina: recebi o bem do Senhor, não receberia o mal.
aconteça o que acontecer, eu sei que por fim Ele se levantará e me trará redenção. Então todos esses homens e mulheres nos ensinam sobre a importância do aprendizado, do conhecimento. O apóstolo Paulo, na sua epístola a Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer: hoje, depois de tudo que eu passei, eu aprendi a me contentar em toda e qualquer circunstância. Sei ter em abundância e sei viver em escassez. Sei andar em liberdade e sei ficar dentro das prisões. Na verdade, irmãos, hoje eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não tem a ver com a circunstância que ele está vivendo. Isso tem a ver com o conhecimento de Deus. O que nos faz vencer, o que nos faz avançar, o que nos faz dormir em tribulação e acordar em paz, é porque a nossa mente está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Então ela se renova. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas a nossa mente também se renova pelo poder da palavra de Deus. Então, como enfrentamos o inimigo? Como é que diz o texto antigo? Nem por força, nem com violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo é bonito pra caramba, né? Por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E Paulo vai dizer que a espada da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Deus fala: a minha palavra, quando ela sai da minha boca, ela nunca voltará sem cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Ela nunca voltará vazia. Então é verdade, irmão, toda vez que você lê a palavra de Deus aquece o nosso coração. Tudo bem que nesse texto, sobre a palavra ser lançada e não voltar vazia, é óbvio que a Bíblia está falando sobre palavras que Deus disse, decretos que Ele fez, profecias que Ele declarou, que se cumpriram. Nada do que Deus diz cai por terra. Então eu posso usar esta afirmação para dizer o quê? Nada do que a Bíblia diz cai por terra. Amém, irmãos? Ela se cumprirá. E é esta certeza que nos fortalece em Cristo Jesus.